Olá, bem-vindo. Vamos falar de um direito da mulher que vinha sendo descumprido, até que saiu uma determinação judicial. Uma lei federal que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida permite que a mulher possa financiar a casa própria sem a declaração de ausência do marido, caso tenha sido abandonada. Mas o banco estava impedindo o acesso a esse direito no Ceará. Em 15 anos, o número de mulheres chefes de família mais do que dobrou no Brasil, de 14 milhões em 2001 para quase 29 milhões em 2015. Os motivos são diversos. Ana Cristina faz parte dessa estatística. Funcionária pública, ela mora com a filha de 7 anos. Sou mãe e pai. Me relacionei com ele, fiquei grávida. Ele me viu no dia que eu dei a notícia que estava grávida e no dia que Luciana nasceu, no parto. Ele não acompanhou minha gestação, nada. Então, literalmente, somos nós duas. Chefe da família, Ana Cristina financiou um apartamento no Recife pelo programa Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal. Como não é casada, toda a documentação do imóvel ficou apenas no nome dela. Só comigo mesmo. Eles pediram uma série de documentos. Eu acho que o fato de eu trabalhar na prefeitura facilitou, porque eu tenho uma estabilidade, mas foi bem tranquilo. O procedimento é diferente para pessoas casadas. De acordo com o Código Civil, é preciso a assinatura do marido e da mulher para o financiamento de um imóvel. Mas caso ela seja abandonada, uma lei federal que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida protege a mulher. A legislação exclui a obrigatoriedade da assinatura do marido, que saiu de casa e não se sabe onde ele está. E a lei veio para resolver exatamente a situação de milhares de mulheres no Brasil que se encontram nessa situação de ser arrimo de família, de se encontrar sozinha, com filhos e sem poder firmar um contrato com o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Mas no Ceará, o Banco do Brasil descumpriu a lei federal. Pelo menos 200 mulheres casadas que não sabiam do paradeiro dos companheiros tiveram o financiamento negado pela instituição. O banco exigia uma declaração judicial de ausência do marido. Sabendo da irregularidade, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça. O pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal é que todas as mulheres que preenchessem os requisitos da lei, ou seja, que fosse arrimo de família, que tivesse a renda suficiente para adquirir um imóvel naquele perfil e que não tinha o marido havia saído de casa, desaparecida, ela era sozinha, o arrimo de família, que o banco é obrigado a aceitar. Analisado em primeira instância, o pedido do Ministério Público foi negado. Mas, ao recorrer ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a decisão foi revertida e o banco foi obrigado a conceder o financiamento. Não seria razoável se impor aquelas mulheres cujos maridos se encontravam em locais incertos e não sabidos, por ela desconhecidos, a obrigação de ajuizar uma ação declaratória de ausência como condição para que ela pudesse obter um financiamento imobiliário junto ao programa Minha Casa Minha Vida. Só que, de acordo com o Ministério Público Federal, logo depois da decisão, o Banco do Brasil continuou exigindo a declaração judicial de ausência do marido para mulheres que entraram com outros pedidos de financiamento. O caso foi denunciado novamente e o banco teve que cumprir a decisão judicial, que é válida para todo o país. A decisão ela busca facilitar o acesso dessas pessoas justamente à moradia. A decisão não limita os seus efeitos àquelas mulheres que foram mencionadas no processo. Aquelas pessoas que foram mencionadas a título exemplificativo, onde o Ministério Público constatou que o Banco do Brasil estaria descumprindo a obrigação em relação a elas. Mas a ação foi proposta com eficácia muito mais ampla, de modo a abranger não apenas aquelas pessoas, como outras que se encontrem em idêntica situação. Uma decisão da Justiça que renova a força da mulher para reescrever a sua própria história. Eu dizia assim, mãe com certeza eu vou ser, mas esposa eu tenho minhas dúvidas, porque eu me basto, entendeu? Quem chegar vai ser para acrescentar, não vai ser mais para dividir. A atenção, minha filha, a casa, não. É para estar ali comigo acrescentando.